Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha de Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Esse foi um livro que saiu pela Dark Side e a tradução é de Maria Heloísa e Nilson Silva. Gente, antes de tudo, vou pedir para vocês, se vocês ainda não forem inscritos, se inscreverem aqui no canal, aqui embaixo, deixar um like para esse vídeo e também comentar alguma coisa, o que vocês querem ver aqui no canal, tags, resenhas, tem algum livro específico que vocês querem mais. Me contem um pouquinho de vocês aqui embaixo nos comentários, vamos conversar um pouquinho melhor e vamos engajar bastante para esse canal crescer. A Silvia Moreno Garcia, ela é uma mexicana canadense, ela nasceu em 1981, né? Ela vai completar 40 anos esse ano. Ela foi indicada a vários prêmios e ganhou alguns também, como por exemplo o Goodreads Choice Awards, né? Ela é editora e escritora, né? Ela escreve romances, mas ela também escreve contos. E se vocês ainda não sabem, esse romance Gótico Mexicano, ele vai ser adaptado pela Hulu. Acho que é uma série, né? Então eu tô super ansiosa pra ver como é que vai ficar essa adaptação, porque o livro é super cinematográfico. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre a história. Só pra deixar bem claro, é uma resenha, só que não tem spoilers. Eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, mas eu não vou entregar todo o plot, tudo o que acontece. Só vou ambientar um pouquinho vocês nessa trama. O pai da nossa protagonista, a Noemi Taboada, ele recebe uma carta um pouco perturbadora da sua sobrinha, Catalina. E ele fica um pouco preocupado com a saúde dela. Ela se casou recentemente, se mudou, tá em outra cidade, tá vivendo no interior. E aí o que acontece? Ele pede para sua filha, Noemi, em troca de algumas coisas ali relacionadas aos estudos dela, de pagar em um mestrado numa faculdade que ela quer muito. Ele propõe a ela dela ir lá na casa, né, no lugar onde essa prima tá, investigar sobre a saúde mental e a saúde física da Catalina. E a Noemi acaba se comprometendo e ela vai para esse lugar investigar. Essa casa, né, a High Place, ela é uma casa muito fria, escura, úmida. É uma atmosfera que deixa a gente meio arrepiado, assim, lendo, né? Inclusive, a gente não tem muita eletricidade na casa. Chegou ali, mas não chegou completamente, porque a casa é muito antiga. Então, além disso, leva uma atmosfera um pouco sombria também, né? Quando ela chega lá, né, a Noemi conhece o marido da esposa, a governanta, todo um pessoal ali que cerca a casa, um dos ajudantes, o filho da governanta. Eles são todos uma família, né? Tem o patriarca dessa família também. É uma casa cheia de regras, né? Ela não pode fumar, ela não pode falar muito alto e não pode... Eles gostam muito do silêncio, né? Assim, na mesa, você não pode ficar falando muito durante o jantar, o almoço, enfim, ela nem faz todas as refeições ali com a família, né? É todo mundo muito reservado, eles falam um pouco sobre a família, sobre tudo, e tem um clima meio misterioso já no início da história, né? O estado de saúde da prima, então, vai preocupar a Noemi também, né? Ela chega lá, ela se depara com uma prima bem diferente da que ela conhecia, né? Na sua personalidade, muito mais recatada, muito mais reprimida. E ela vê que a prima não tá saudável. Então ela vai buscar respostas do que pode estar acontecendo nesse mistério aí que envolve essa casa, essas pessoas e a saúde da sua prima. O livro, ele parece que se passa mais ou menos na década de 50, por aí. Ele não diz, mas a gente fica imaginando aí pelas descrições, por tudo que acontece. E a Noemi, ela é da cidade do México, né, assim, é uma cidade mais pra frente, mais assim, ousada, e ela é muito ousada, né, a Noemi gosta de ir pra festas, gosta de namorar, enfim, ela é uma mulher bem à frente do seu tempo, né. Ela é estudante de antropologia também, então ela é uma mulher muito da razão, né, das explicações científicas para as coisas, ela é muito racional, e isso é muito importante para nossa história, porque por um outro lado, a Catalina, né, a prima que se casou e que tá nessa casa, ela gostava muito de romances góticos, de contos de fadas, né? Os romances góticos, inclusive Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre, né? O Frankenstein, da Mary Shelley. Esses livros, eles são citados na nossa história, eles estão presentes aí por conta desse gosto peculiar da Catalina, né? De gostar dessa ambientação e tal, e de querer um pouco isso pra vida dela também, né? Ela parece que já tinha, não sei se casado antes, não me lembro exatamente, ou se tinha se relacionado com outra pessoa antes, mas achou que faltava
algo, né? E ela encontrou esse algo nessa pessoa. Então, a Noemi fala que ela adoraria essa casa sem eletricidade, essa coisa meio rústica e tal, que parece que você tá num daqueles castelos dessas histórias, né? Então, ela tem muito essa aura de contos de fadas, mais levada por uma sensibilidade. Até me lembrou um pouco Razão e Sensibilidade, que tem vídeo aqui no canal, de que tem um par de opostos aí. A High Place, é interessante falar que ela é uma casa, né, no topo de uma montanha, enfim, ela é no alto, né? Eles falam isso um pouco na história, que é até difícil o acesso e tudo mais. Isso me lembrou muito, me levou de volta a Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, que é um livro que eu não gosto tanto, mas eu acho que ele foi um precursor desse gênero de casas mal assombradas e tudo mais, dessa ambientação sombria. E eu acho que tem um pouco, né, não sei se direto ou indiretamente, de inspiração aí nesses autores clássicos, né, também. A história vai se passar no México, então, mas a família, né, dessa casa da High Place, eles vieram da Inglaterra. E isso faz muita diferença na história, porque eles trazem muito essa cultura inglesa, né, para todas as tradições deles. Eles continuam falando a língua inglesa, né? Eles não se adaptam, apesar de viverem décadas já em High Place, numa cidade do interior do México. Eles não se adaptam totalmente a isso. Eles querem continuar como se eles estivessem vivendo na Inglaterra. Eles até trazem um pouco da terra de lá, assim, para dizer assim, realmente estamos vivendo num pedacinho quase que da Inglaterra aqui dentro do México. Nesse terreno existe uma mina de prata, né, que quando eles chegam eles exploram ao máximo, né, as terras, extraindo a prata, mas também exploram os trabalhadores, que aí vai ter uma doença misteriosa assolando esses trabalhadores, que a gente vai ver um pouco mais a fundo na história, não vou falar muito disso aqui. Mas eu acho que, assim, só pra falar um pouquinho sobre essa questão cultural, né? Quando eu li o título Gótico Mexicano, eu achei que fosse ter muito da cultura do México, né? E apesar da gente ter um vislumbre, assim, da cultura do México, a gente não parece que adentrou o México, sabe? Eu que não tinha muito conhecimento, assim, é interessante ver o que ela mostra pra gente da cultura mexicana, que é um pouco fora daquelas paredes da casa, mas dentro da casa, que é onde é o núcleo da nossa história, né, onde se passa a maior parte da nossa trama, é tudo em inglês e a gente acaba vivendo à parte, assim, como se tivesse uma parte da história na Inglaterra. Então, o contato é escasso com a cultura mexicana. A gente vê muito do que a gente já conhece da cultura inglesa. Inclusive, essa foi uma parte que assim, me deixou um pouco chateada, porque eu queria ter tido mais contato com a cultura mexicana, queria ter visto isso não sei, se entranhar mais, assim, a cultura inglesa, essa coisa do gótico, essa coisa com a cultura mexicana. Mas, enfim, eu gostei, eu vou falar um pouquinho mais. Vamos voltar aí pra nossa história e pra como as coisas estão acontecendo. Conforme a Noemi, ela começa a investigar, né, o que tá se dando aí com a sua prima, coisas esquisitíssimas começam a acontecer. Né? Isso é interessante porque me lembrou muito o Drácula do Bram Stoker, né? Porque eu me lembro de começar a ler o Drácula, né? E o Drácula ele já começa com o Jonathan Harker, né? Indo pro castelo do Drácula, chegando lá e tal. Então essa jornada, esse todo início é muito parecido e coisas estranhas começando a acontecer também. Então o clima ali eu achei muito similar, assim. Eu acho que eu não sei, de novo, se foi uma inspiração direta ou indireta, mas me levou de volta a esse lugar, assim, me trouxe muito essa memória desse livro, que eu gosto bastante também. Eu adorei a construção do enredo, dos personagens, eu acho que a autora foi com calma construindo isso, deixando a gente se sentir bem ali no âmago da história, assim, sentir todo o suspense que ela estava fazendo no livro, em que ela estava nos levando, né? Todo o terror, assim, de alguns momentos, os sustos. Então eu achei que ela trabalhou muito bem essa atmosfera sombria, arrepiante, assim, da história. E a Noemi é uma personagem muito forte, né? Uma personagem muito incrível, que faz a gente torcer muito por ela também e se identificar muito. Porque apesar dela viver na década de 50, como eu falei pra vocês, ela é uma personagem muito moderna, né? Com ideias muito modernas. Então isso faz também com que a gente se identifique e consiga se colocar bem na pele da personagem. Nós temos também no livro algumas discussões interessantes acerca de discriminação racial, de machismo, né? Assuntos que estão muito em pauta ainda hoje em dia.
E eu acho que a autora trouxe de uma forma muito legal isso no livro, que deu pra gente refletir um pouco, pra gente discutir. Ela trouxe de uma forma inteligente e de uma forma que faz a gente refletir, a gente pensar e ver que coisas que mesmo lá naquela época já ainda deixam seus reflexos hoje em dia, né? Como a gente acha que a gente evoluiu tanto nesse tempo, mas como não é tão diferente do que era antes, né? Então, gente, sobre o final, não vou contar, obviamente, mas eu vou dizer pra vocês que eu tava esperando uma coisa um pouco diferente, assim. Mas eu gostei do que a autora acabou entregando também pra gente, né? Achei interessante a forma como ela fechou e que ela concluiu essa história. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, de comentar, é que além do Drácula, né, esse livro, o clima dele todo, do início e tal, e do meio da história também, né, ele me remeteu muito ao filme A Chave Mestra, com a Kate Hudson. Não sei se vocês conhecem, vou deixar a capinha em algum lugar aqui na tela pra vocês, mas eu gostei demais, gente. É um dos meus filmes preferidos da vida, assim, principalmente do gênero, né, e eu achei que ela conseguiu fazer algo ali que me lembrou muito desse filme também, sabe? Eu achei bem interessante a forma como ela montou a história e o suspense, porque eu tenho dificuldade com alguns filmes de suspense, terror e tal, eles não me pegam e não me assustam muito, mas assim, apesar desse livro não ter me assustado, de ser um terror leve e tal, eu gostei da forma apreensiva que eu fiquei lendo esse livro, sabe? E isso me remeteu a esse filme, que também me deixou um pouco assim, sabe? Com um medinho interno. Pra finalizar, eu queria dizer que eu achei, né, enquanto estava lendo esse livro, que a revisão deve ter sido feita muito rápido, alguma coisa a ver com o lançamento desse livro de uma forma rápida aqui no Brasil, porque acho que depois da revisão deixou passar alguns errinhos, assim, de digitação, coisas bobas, nada que atrapalhe a leitura, mas só pra constar que tem alguma coisa nesse sentido. Fora isso, gente, a edição tá lindíssima, eu não sei se eu vou mostrar com detalhes pra vocês, mas olha, o corte é amarelo, ele tem aqui uma folha de guarda muito bonita, que tem tudo a ver com a história, é muito bonito esse livro. É lindo realmente e eu adorei ler, a diagramação é boa, eu li super rápido, gente, eu devorei essa história. Foi papo de 2 dias eu já tinha terminado esse livro. Na verdade, um dia eu tinha começado. Sabe aquela coisa que você pega o livro e você começa a ler? Você começa, sei lá, você lê as primeiras 80 páginas ou nem isso, e o resto eu li tudo no segundo dia. E foi uma ótima aventura, eu gostei muito de estar acompanhando a Noemi Taboada aqui nesse livro. Então é isso, gente, se você ainda não deixou o seu curtir e você viu até aqui, aproveita, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, e essa é uma ótima indicação de um livrinho de terror, assim, se você tá com aquela vontade de ler algo que vai te dar um calafrio, mas não vai te tirar o chão, sabe? E não vai te tirar o sono de noite também. Então eu acho que é uma boa entrada, assim, no terror, no suspense, e tem muita qualidade. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e tchau, tchau!